Agora a gente inicia, né, mais essa audiência pública devolutiva online, referente ao processo de orçamento cidadão. Né? Essas audiências elas estão sendo realizadas para cada uma, né, das subprefeituras que tiveram aí, né, já os processos anteriores, né, das audiências presenciais, das propostas, né, da apresentação das propostas no site do Participe Mais, a análise, e agora essas audiências elas têm a intenção, né, de poder dar essa manifestação dos órgãos responsáveis por essas análises, né, para informar como elas foram feitas, né, e o resultado dessas análises a toda a população, ok? Elas estão sendo realizadas virtualmente, né, através da plataforma Microsoft Teams, e como eu mencionei, elas serão posteriormente, né, a gravação será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, fora essa abertura, a gente tem aí, depois, logo em seguida, né, na segunda parte, a apresentação da análise pelos órgãos responsáveis pela cada uma das análises, né? Então, como funciona cada subprefeitura, ela ela tem as análises apresentadas para a prefeitura como um todo, mas aí, dependendo da proposta, né, se é uma proposta, por exemplo, de saúde ou de cultura, né, como foi o caso aqui da subprefeitura de Itaim, né, ela vai ser analisada diretamente pela pasta responsável pela cultura. Então, nem todas as análises, aliás, muitas das análises não são feitas diretamente pelo órgão subprefeitura, né? Então, a gente divide aí dessa forma, né? Os órgãos, eles vêm aqui falar sobre cada uma das propostas que foram apresentadas e o resultado das análises. E a gente tem a terceira parte, então, com a abertura para fala de munícipes, né, mediante inscrição. Então, o Daniel ele vai falar aí depois no chat, né, tudo certinho para vocês entenderem como funciona a inscrição para fala. Também a gente vai colocando alguns links, né, conforme eu for apresentando, ok? E, finalmente, na última parte, a gente tem eventuais comentários aí, né, das secretarias sobre prefeituras, então possíveis réplicas, né, se for o caso, se tiver alguma dúvida, ou quaisquer outros comentários que julgarem pertinentes, e, finalmente, um encerramento. Então, a gente tem aqui algumas orientações gerais. É, então, algumas eu até já falei, né? Sobre, por exemplo, a disponibilização, né, no YouTube e a disponibilidade de Libras. Sobre inscrições para fala, né, a gente tem o botão para levantar a mão. Eles variam de acordo com o aparelho utilizado, então aí precisa verificar. Algumas pessoas podem estar num dispositivo móvel, no celular, tablet ou outras no computador. Aí precisa só verificar, mas todas têm essa opção, né, de levantar a mão, que é a que a gente está utilizando para verificar a ordem das falas, ok? As falas, né, quando a gente chegar nessa terceira parte, né, da abertura para as falas de munícipes, cada pessoa vai ter até 3 minutos, né, e a princípio a gente tem a participação de até 20 participantes, né, para que a gente possa finalizar dentro do horário previsto, ok? A gente vai dar as instruções quando chegar lá, mas no momento da fala basta habilitar o microfone. No momento é normal, tá? Quem for testar agora é normal que o microfone não esteja disponível. Ele vai ser disponibilizado nessa parte, somente nessa parte, de abertura para falas. Então, aqui um breve calendário, né, das audiências públicas devolutivas. Aí já é um calendário dessa etapa. Então, a gente tem aqui todas as subprefeituras. Hoje a gente está no dia 14. Concomitante a essa audiência, a gente tem também, portanto, a audiência aqui da Vila Maria, Vila Guilherme. Né? E a gente está realizando essas audiências desde o dia 6 do 10 até, né, completando o mês aí, o dia 6 do 11. A gente tem aqui, né, os dois principais sites onde a gente tem as informações relativas ao processo de orçamento cidadão como um todo, e a essa e as demais, todas as outras, né, audiências, as análises, né, e tudo que diz respeito ao processo, que são o Participe Mais, que é o site, né, onde, que muitos ouvintes já devem conhecer, já devem, né, ter participado, que é onde tem a parte mais detalhada do processo, a apresentação das propostas propriamente ditas, votações, inclusive
a própria análise de viabilidade, as informações relativas ao monitoramento, né? Tudo isso é alimentado nesse site. Eles têm, os dois estão aqui na tela, aí quem quiser depois tirar um print, né, pode, mas os links também vão sendo colocados aí no chat, tá? Para quem quiser, quem ainda não conhece, né, poder conhecer ou ter um acesso rápido. E o nosso site, né, da CEPLAN, orçamento.prefeitura.sp.gov.br. Lá tem várias informações sobre o orçamento, né? Recomendo depois, né, aí quem tiver interesse, dar uma verificada aí nas diferentes abas também que a gente tem lá, desde o orçamento, o plano plurianual, né, que foi enviado agora para 2026 e 2029, e tem a aba do Orçamento Cidadão, onde a gente também tem várias informações pertinentes ao processo. E quanto às etapas, né? Então a gente já teve, portanto, as audiências públicas presenciais, recepção de propostas, a priorização de propostas pelos conselhos participativos municipais, análise de viabilidade e interposição de recursos, né? Ou seja, essa análise que hoje a gente está, né, nessa audiência pública devolutiva, informando, né, de como foi feita a análise, e eventuais recursos essas análises, né, se deram. As análises em si no entre os dia 9 do 6 e 6 do 7, né? Um pouquinho menos de um mês aí entre junho e julho, e depois os recursos ao final de julho, e a revisão no final de julho e início de agosto, né? E teve também depois a votação popular das propostas viáveis para a gente chegar, né, nas propostas finais para poder comunicar agora nas audiências públicas devolutivas, né? Lembrando também que essas propostas, elas já foram, enfim, né, já teve toda essa validação anterior até para ser dentro, né, do calendário que a gente tem da entrega do orçamento propriamente dito, né, de 2026. Então, pelo menos a entrega pelo Executivo, né, agora sendo analisada para votação pelo Legislativo, né, ela foi feita dentro do prazo, né, regulamentar aí do dia 30 do 9. Então, a gente tem essas audiências ocorrendo, né? Como eu falei, até o dia 6 do 11. E depois dessa etapa, a próxima etapa agora é em 2026, que é a etapa de monitoramento, que quando efetivamente, né, as propostas, é esperado que as propostas vão sendo implementadas, e o monitoramento ele é realizado por essa secretaria, né? E também com a participação aí de todos os órgãos da prefeitura, né, para que a gente possa para que a gente possa verificar aí, né, também não só as etapas da proposição, mas da implementação propriamente dita, né, das propostas aprovadas. Então, uma visão geral agora sobre as propostas, pensando no resultado global, né? Não só da subprefeitura de Itaim Paulista, mas de todas, né? Desse ciclo aí do relativo ao orçamento cidadão para o orçamento, né, de 2026. A gente teve, né, para as 32 regiões administrativas, das 32 subprefeituras, 182 propostas priorizadas, viáveis e eleitas, né, que então foram convertidas em 185 compromissos. Ah, por que que é diferente esse número de propostas de compromissos? Porque quando uma proposta ela é analisada, mesmo que ela seja considerada viável, às vezes uma proposta ela pode ter um teor que contempla, às vezes, mais de uma ação. Às vezes pode ser, inclusive, mais de uma ação com órgãos diferentes, né? Então, de repente, citar um exemplo. Às vezes alguém fala, construir uma quadra de esporte e uma academia, alguma coisa assim. E aí, de repente, quando o órgão vai lá e analisa e fala, ok, isso é viável, no entanto, a gente vai separar isso em dois compromissos, né? Por isso que os números ficam, às vezes, diferentes. Isso é normal. E com todos esses compromissos, né, é previsto que sejam implementados com recursos do Orçamento Cidadão. Aí desse total, né, 48 propostas foram priorizadas e viáveis com recursos próprios, né? E então isso a gente também monitora, né? E que se converteram em 50 compromissos, né? Então o que que é isso? Significa que essas propostas elas foram priorizadas, foram consideradas viáveis, mas elas não vão entrar no orçamento separado para o orçamento cidadão,
né, que é de 10 milhões por subprefeituras para 2026, porque foi entendido, né, após as análises, que elas já estariam, que elas já, ou por já estarem antes, né, contempladas no orçamento público, né, em discussões relativas ao orçamento público municipal, ou por serem inclusas, enfim, por entenderem posteriormente que elas poderiam ser inclusas com orçamento já disponível, né, elas não vão onerar esse total, né, de 320 milhões, né, 10 milhões por subprefeitura. Então, além dos 185 compromissos, né, que contemplam esse orçamento reservado para essa política, temos mais esses 50 compromissos, né, também aí para 2026, com demais recursos, né, presentes no orçamento municipal. Então, total de 230 propostas, 235 compromissos, cuja execução será monitorada em 2026, né, além de indicações de recursos remanescentes. Então, a gente tem essa distinção aqui embaixo, né? Recursos remanescentes basicamente são valores que não foram alocados inicialmente nas propostas, compromissos em cada subprefeitura. Então, às vezes, desses 10 milhões, pode acontecer, né, de que as propostas, o valor previsto para as propostas, após análise dos órgãos, não chega aos 10 milhões. Então, tem uma parte de recursos remanescentes que aí cada Conselho Participativo Municipal vai analisar a alocação e vai indicar até o final do ano, né, a indicação até o final desse ano, como vai ser feita a alocação desses recursos remanescentes. Então, esse, na verdade, é um mínimo de compromissos, né, mas é esperado que tenham ainda outros a partir dessas indicações. Então, a gente tem desse total, portanto, 250,58 milhões já alocados no orçamento cidadão. Então, após a análise e priorização de todas as propostas, né, foi estimado que esse seria o valor, né, que seria necessário para o cumprimento de todos esses compromissos. Então, esse valor do orçamento total já foi, né, destinado, já foi vinculado a essas, vinculado não, né, mas já foi associado a esses compromissos, e além disso a gente tem o restante, portanto, né, desses 69 milhões, lembrando, todo esse valor, tudo isso eu estou falando numa visão geral, né, não é para Itaim Paulista, para a subprefeitura de Itaim Paulista, mas para a prefeitura como um todo, de 69,4142, né, milhões de recursos remanescentes. Então, a gente tem aqui a distribuição de recursos, né, por subprefeitura, não vou uma por uma, mas quem quiser, de repente, depois olhar, né, pode ver depois no YouTube, dar um print, né, para analisar, dar uma olhadinha, tá? E a gente tem aqui as propostas de votos por subprefeituras, tá? Uma distribuição também, mesma coisa. Tudo isso depois fica disponível, tá? Nos sites que mostrei lá no início, tudo isso fica disponível publicamente para consulta. Agora sim, a gente vai olhar para as propostas relativas à subprefeitura do Itaim Paulista. Então, a gente recebeu 42 propostas via Participe Mais, né, que é a nossa plataforma aí de processos participativos municipais, né, online, e a gente recebeu 31 propostas na audiência pública presencial, né, que foi realizada. Dessas propostas na audiência pública, 14 foram coletivas, 17 foram individuais, totalizando, portanto, 73 propostas, né? 42 participem mais 31 na audiência presencial. Tivemos 28 pessoas presentes na audiência e 12 registros para manifestação oral. Então, tem uma observação aqui, né? Basicamente, de que todas as informações também estão presentes no Participe Mais. E aí tem alguns resultados, né? Para cada proposta, né, e cada compromisso assumido. Eu também não vou passar uma por uma, simplesmente porque daqui a pouquinho, na verdade, a gente vai falar, né, sobre cada uma das propostas, das análises, com maior detalhe, né, pelas pessoas responsáveis por essas análises, tá? Mas, basicamente, a gente tem, depois também vocês podem checar, né, podem dar uma olhada melhor não apenas, né, na viabilidade, mas também no valor que foi associado a cada compromisso assumido, ok? E agora falando um pouquinho, né, brevemente, até porque
enfim, muita gente já pode saber, né? Mas para quem também ainda não tiver essa informação e depois também tiver alguma dúvida, né? Só para ter uma ideia mais geral sobre o orçamento para 2026, né? Previsto. Então a gente enviou para a Câmara Municipal em 30 de 9 um orçamento que estimou as receitas, né? Em 135,45 bilhões no total, né? Para o município para 2026, o que representa mais ou menos aí aproximadamente 7,79% a mais do que o estimado inicialmente para 2025, que foi de 122,75 bilhões. Aí, separando nas funções governamentais, né, para a gente ter uma ideia, a maior parte desse orçamento está na função educação, né, logo depois a função saúde, depois urbanismo, né, transporte, habitação, assistência social, segurança pública, saneamento e cultura. A gente tem a iniciativa, né, como todo ano, do Caderno do Orçamento, que é basicamente uma iniciativa de disponibilização desse orçamento em forma simplificada para o munícipe. O que que acontece? Primeiro a gente envia, né, o projeto da lei orçamentária anual de cada ano. Esse projeto ele vai ser votado pela Câmara e aí, em meados de 2026, a gente também faz essa tem esse instrumento, né, do caderno do orçamento, que ele é colocado em linguagem simples, né, para conhecimento de toda a população. Então, atualmente, o caderno disponível é do orçamento de 2025, mas assim, tem muitas informações que são gerais mesmo, né, para conhecimento mesmo de como funciona o orçamento na cidade de São Paulo. Ele está disponível nesse QR Code, né? A gente também tem o link lá diretamente, entrando nos sites, vocês conseguem acessar, tá? É, e a versão 2026, né, como eu falei, estará disponível no início do ano que vem até o mês de março. Né, porque a gente precisa, todo um trabalho que é feito, né, para poder realmente adaptar toda a linguagem para a linguagem simples. Então, vamos finalmente às análises das propostas, ok? Então, é, vamos lá. Eu vou abrir aqui agora. Eu vou pedir aí, né, também que o Daniel e as pessoas responsáveis aí da Subprefeitura de Itaim Paulista e da Secretaria Municipal da Cultura, né, já estejam habilitadas para apresentação. Eu entendo que a gente pode começar pela Secretaria da Cultura, né, com a Fernanda Costa, que está aqui conosco. Ela vai nos auxiliar com as propostas da cultura. Tudo bem, Fernanda? Boa noite. Oi, boa É, noite, tudo bom? eu vou apresentar aqui agora um arquivo que a gente tem que é com cada uma das propostas para auxiliar, pode ser? Uhum. Beleza. No caso da SMC, né, para subir de Itaim, foi uma proposta, né, que foi. Isso. Hum, A 2.729. Isso, perfeito. Então vamos ver. Tá aparecendo aí, né? Assim, Então, por gentileza, pode ficar à vontade. Aí eu vou rolando aqui qualquer coisa com parecer técnico, né, e orçamentário. tá bom. Então, a proposta 2.729, ela solicitava a reforma da área municipal na Rua Pedra Dourada para a realização das atividades. Da parte de SMC, eles pediram, eles fizeram a proposta de cobertura do espaço, reforma das salas e banheiros e pisos externos e internos das salas para realização de atividades. O uso do local seria para projetos sociais promovidos pela entidade GRCS Mocidade Romruense. Então, por parte da SMC, a proposta foi considerada inviável, tanto do ponto de vista técnico quanto jurídico e também orçamentário. Esse imóvel, ele é de uso específico de uma única entidade, né, e não foram apresentados estudos, plantas, autorizações ou laudos que comprovem a viabilidade dessa intervenção. E também é importante destacar que a Secretaria Municipal de Cultura, ela não possui competência direta para execução de obras, para executar, né, obras e imóveis vinculados a entidades específicas. As obras que a SMC faz, elas são voltadas à manutenção, requalificação,
ou ampliação da rede de equipamentos públicos da cultura sob gestão municipal. Então, quando se trata de espaços utilizados por entidades ou associações, a execução de melhorias ela só pode ocorrer por alguns meios legais, né, que garantem essa igualdade de acesso e transparência. Esses mecanismos legais podem ser o chamamento público, que ele é previsto na Lei Federal 13.019 de 2014, o marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, ou através de emendas parlamentares impositivas. Essas emendas elas são definidas pelo legislativo e têm destinações específicas. Então, de forma geral, né, infelizmente a proposta é inviável, ela não reúne essas condições necessárias para ser incluída no orçamento da SMC. Foi essa a nossa análise. Certo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado a vocês. Então agora a gente vai passar para as análises da subprefeitura de Itaim Paulista. A gente tem aqui várias propostas, né, que foram então incluídas, né, entre o rol de propostas a serem analisadas pela subprefeitura de Itaim Paulista. Daniel, a gente já tem um representante aqui no chat no chat não, né, na audiência da subprefeitura de Itaim Paulista. Não, Cássio, eu ainda não identifiquei. Eu ia pedir para quem for da subprefeitura de Itaim. Achei aqui, a Fernanda está aqui, então vou. Só um instante, Fernanda. A gente já vai te liberar o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa Eu tô com um noite. probleminha na internet, mas eu liguei os dados móveis aqui, eu acredito que eu vou conseguir segurar. Perfeito. Então, aí talvez por conta justamente desse problema, o vídeo pode ficar um pouquinho inviável, né, Fernanda, para ligar, né? Sim, Certo. exato, tá ruim. Uhum. Aqui em casa eu não sei o que aconteceu, parou tudo. Nossa, Então, puxa vida. mas eu tô Mas pelo conseguindo menos. ver. Tá um pouco Uhum. ruim a imagem até, mas tá dando para ver. Ah, tá. Bom, se precisar de qualquer outro Tá, auxílio na nossa parte, algum texto, alguma coisa, fica à vontade, tá? Só pedir. De todo tranquilo. modo, a gente tá te ouvindo bem, ok? Então, tu quer iniciar aí? Essa da estrada do João Ótimo de Souza. Tá me ouvindo? Sim, cortou um pouquinho agora, mas agora parece que estabilizou novamente. Certo. Então, essa proposta, eles sugeriram trocar toda a calçada, fazer uma manutenção geral. Mas o que acontece? A Tiburcio de Souza e a Estrada Dom João Nery, elas são vias muito extensas. Então, eu considerei 4 milhões e somente manutenção dos trechos que realmente precise. Claro, dá para fazer bastante coisa, só que, como eu disse, ela é muito extensa. As duas são extensas. Então, é viável, dá para fazer, só que não dá para fazer tudo, tá? Oi, tá me ouvindo? Sim, alto e claro. Deu para ouvir? Deu para ouvir bem. Certo. Essa segunda proposta, deixa eu dar uma olhada. Endereço. Piso podotátil em equipamentos públicos. Nesse caso, eu considerei também a reforma das calçadas e a inclusão do piso podotátil, porque não é possível só a implantação do piso podotátil. No caso, as calçadas às vezes estão com alguns problemas, então seria o ideal trocar tanto a calçada e implementar o piso podotátil também. Eu só... Estão me ouvindo? Sim. Oi? Uhum. Ah, tá. Sim. Então, aí eu considerei tanto a reforma das calçadas e a inclusão do piso podotátil, que no caso a proposta era só a implantação do piso podotátil. Ah, perfeito.
E reforma de passarelas. No caso, essa passarela, o que acontece? Ela tem o que eles solicitaram, eu coloquei até uma observação, porque deixa eu ver se é essa mesmo, espera aí. No caso, não foi eleita. Eles tinham considerado a reforma de uma passarela, só que na subprefeitura nós estamos recebendo muitas reclamações dessa mesma passarela, porque ela é um ponto de fuga de dentro de uma comunidade. Então, faz um tempo já que nós estávamos querendo trocar ela de posição, mudar, colocar ela um pouco mais à frente. Eu coloquei até na observação que seria ideal fazer essa manutenção e deslocar ela de lugar. Só que ela não foi eleita, né? Eles não escolheram, talvez por conta disso. Parou? Oi, seguimos te Oi. ouvindo, Fernanda. Dá para ver aqui, proposta 2379? Sim, sim, Rua Fuá. Perfeito. Uhum. Essa tranquila, essa é uma pequena praça e nós tentamos reformá-la faz 2 anos, só que por conta que recolheram o recurso no final do ano, não foi possível. Então, não tem problema. Nesse caso, é reformar a praça, incluir ATIs, passeio. É uma praça pequena, essa não teria nenhum problema. Uhum, perfeito. Tá dando para ver aí, Essas Fernanda? seriam, sim, então, assim, seriam Uhum. 3 praças pequenas também, próximo da rua Pedro Palácios. Aí também não teria problema. Seria manutenção comum de reforma de passeio, paisagismo e o mobiliário, né? Bancos e playgrounds. Não teria problema também. Essa da rua Pedra Dourada é a mesma que a cultura se manifestou, certo? Isso, exatamente. A É esse. parte, porque algumas só esclarecendo até para, né, munícipes também que estão nos ouvindo, às vezes o que ocorre também, né, é que a gente envia para mais de um órgão, né, dependendo, isso é comum, Ah, né, sim. para as análises de viabilidade. Entendi. Então, como essa é uma área pequena, seria só a manutenção com esse valor, né? Manutenção da área, tem a parte de ATIs, playgrounds. É que, se eu não me engano, posso estar confundindo, tinha uma área também que estava direcionada para a cultura, mas era um espaço fechado público. Não seria esse, não, né? A Exatamente. Fernanda tá. Então, é porque o que acontece é que Hum, algumas propostas, eu até tinha adiantado isso, né, na hum, apresentação. Por isso que também tem essa diferença entre proposta e compromisso. Ocorre que algumas propostas, elas envolvem, às vezes, mais de um órgão mesmo, mais de uma, né, mais de uma etapa, né? Então elas acabam uhum. sendo desmembradas e aí pode ocorrer mesmo, né? Que uma parte, né, da proposta ela é convertida num compromisso viável, né, que não contempla necessariamente a proposta inteira, né, e aí uma outra parte é analisada pelo outro órgão, né, e aí como a Fernanda bem explicou, como envolve aí nesse caso específico, né, uma área enfim, que tem toda uma legislação, né, e certos princípios que precisam ser considerados, enfim, que pode não ser viável, né, enquanto, assim, pensando nesse desmembramento. Não entendi. Só me dá um segundo, eu tô abrindo ela aqui só para eu tirar uma dúvida.
Então, também só para esclarecer aqui, né, voltei aqui para análise da cultura, né, para mostrar que são análises distintas, né, pareceres. Sim, sim. Não, é que eu lembro de uma dessa, não sei se era essa, é isso que eu tô querendo ver aqui, e a mesma proposta da que foi para a cultura e que também veio para a subprefeitura, ela estava com problema, estrutural de telhado, alguma coisa do tipo, se eu não me engano, só que eu estou em dúvida se era esse local, por quê? Eu lembro que eu coloquei 1 milhão e aí tá aparecendo 100 mil, então eu tô até assustada. Espera aí. Porque se for só a parte de mobiliário, de ATIs, não tem problema, é tranquilo. Só que eu tô em dúvida se essa área seria a mesma que eu tô pensando, que também tinha ido para cultura. Como aí tá aparecendo, só eu não tô conseguindo encontrar aqui esse endereço. Estranho. Pedra Dourada. Qualquer coisa, Dá a pra gente gente pode. passar e depois a gente retorna? É, depois a Ok, gente a gente pode retorna pra... retornar, ou a gente pode também, enfim, depois pode repassar a situação para a gente, que vai ser devidamente verificado, tá, pela área técnica, caso Sim, possa ter tido algum tipo de erro, né, de digitação, alguma até coisa de assim. digitação, exatamente, eu tô um Sim. pouco preocupada. Porque assim, Uhum. no parecer técnico e no valor tá batendo, só que eu tô com essa vaga lembrança desse endereço que era um espaço público fechado, não era uma praça. Porque se for esse local, não daria para ser feito com esse valor. Mas eu vou verificar e eu passo para vocês. Certo. Muito obrigado. Na Praça Jaguamitanga, isso também não tem problema. É uma praça grande, no caso seria feita a troca de todo o passeio que está bem danificado, reforma das quadras, reforma do paisagismo, mobiliário também, essa tá certinha. No Osório Franco Vilhena, no caso, esse local ele foi desocupado recentemente. Era uma comunidade, então nós fizemos alguns projetos nas duas margens dos córregos. No caso, o primeiro lado está sendo executada agora a licitação, e essa proposta que eu da Osório, que seria do outro lado. Então, esse valor de 3 milhões seria. Teve muitas pessoas, né, reclamaram, foram lá na prefeitura falando que não tinha necessidade, é que eles não entenderam que seria não uma praça, seria toda a margem do córrego. E lá, no caso, precisaria fazer muro de contenção, teria que fazer uma rampa de acessibilidade, teria que fazer toda a urbanização daquela área, por isso esse valor. Daria para fazer também sem problemas. Perfeito. A Renata Gondi também seria, acredito que próxima de um posto de saúde. Eles pediram para trocar a calçada, refazer o passeio, playgrounds, reformar tanto o passeio quanto a pracinha. No caso dessa praça, não seria possível porque os moradores eles foram até na subprefeitura fazer esse pedido e no caso não seria viável, eu até expliquei, porque no caso construção de banheiros, esse tipo de serviço a gente só consegue dentro de associações. Então não é viável construir banheiros em áreas abertas que não tenham cuidados, porque tanto poderia acontecer algum crime quanto poderia ter problemas de atentados mesmo, violação, então não tem como. Fernando Pacheco Jordão. Essa viela também não tem problema, só que não foi eleita, né? É uma viela pequena, na Fernando Pacheco Jordão.
essas propostas que não foram eleitas, no caso, precisamos também dar algum parecer, né? Não, é só. Na verdade, a gente vai passando uma por uma, né? Até para Uhum, poder ver com mais detalhes, né? As que foram eleitas, as que não foram, né? uhum. Mas perfeito. No caso, essa. Volta um pouquinho, por favor, volta a última. Sim. Essa da José Cardoso Pimentel. No caso, era essa que eu tava pensando, aquela hora da Pedra Dourada, era essa mesmo. Ah, Que sim, eu perfeito. coloquei 1 Então, milhão. essa. Eu confundi, era essa que não foi eleita. Ah, certo. O Lactâncio, essa também é uma praça grande, tem lá, daria para fazer também sem problemas. Essa é uma praça pequena também, seria possível fazer a substituição de playground, de ATI, de pintura. Praça da Cid Souza com Alegria do Nordeste, ela fica ali perto da Dom João Neri. Essa praça ela foi reformada em 2022, então daria para fazer manutenção novamente. O valor é suficiente. Perfeito. Então, isso completa, né, as propostas, a análise, né, das propostas, é, todas as análises, né, que foram Uhum. realizadas, as propostas relativas à subprefeitura, né, de Itaim Paulista, né, como pudemos ver, algumas propostas, né, elas tiveram aí foram consideradas inviáveis, mas como sempre, né, a gente dá o nosso parecer técnico, Uhum. orçamentário, e algumas foram consideradas viáveis, e das consideradas viáveis, né, algumas foram votadas para compor o orçamento, né, aí de 2026 e outras elas não, né, acabaram não entrando, né, nessa votação para compor o total desse valor, mas é também importante até, né, esse retorno, porque eventualmente isso, enfim, o processo ele não acaba aqui, né? A gente Sim. continua aí, né, ano a ano, com novas propostas, enfim, né, novas discussões. Muitas vezes algumas propostas de alguns outros anos, né, elas podem ser reiteradas, enfim. Então a gente sempre tem todas essas informações, essa abertura, né, para motivação e para que possa ser motivada assim a participação social, né, e que as pessoas possam tomar conhecimento e participarem. Então, agora, após essa etapa de análise de propostas, né, a gente sempre tem a abertura das inscrições, das falas escritas, né? Acredito que o Daniel Chaves deve estar com a lista aí, né, Daniel? Das pessoas que levantaram a mão? Ou não tivemos inscrições até o momento? Tivemos a primeira, a senhora Carmen, eu vou habilitá-la aqui só um minuto. Perfeito. Já estou com o cronômetro aqui. Embora a gente vai cronometrar, mas assim, como tem poucas inscrições, né, também a gente sempre pede para que as falas se mantenham dentro dos 3 minutos para que todos possam participar, caso mais pessoas queiram participar, né? Não vou ser tão estrito, dado que não temos por enquanto outras inscrições, tá, senhora Carmen? Mas apenas deixo registrado aí, ok? A senhora já consegue habilitar seu microfone? Perfeito, então pode iniciar. Boa noite a todos. Boa noite, Poder Público, em nome da CEPLAN. Boa noite, conselheiros que estejam nos ouvindo e sociedade civil. É importante verificar aqui no orçamento cidadão que a verba de 10 milhões para 26 não sofreu qualquer reajuste, bem diferente do orçamento de 125 bi para 135 bi. O orçamento cidadão se mantém estático no mesmo valor que foi agora em 25 e será para 26. Verificamos também que, pelo CPM, no caso de Itaim, as 10 propostas que são viáveis
de acordo com o compromisso, são todas da subprefeitura a sua responsabilidade de adimplir e de fazer a execução. Nos 9.900.000 tem apenas um saldo de 100 mil reais, apenas digo com todo respeito, diante de uma grandeza. Pergunto a CEPLAN, em que momento, caso alguma proposta hoje compromissada, viabilizada, votada, orçada, porque a representante diz, porque é uma praça assim, pode ser feito, foi orçada e foi estimada, pode ser menor. Em sendo menor, onde está? Me diga onde está regulamentado ou que haja isso. Na portaria 126 não está, nem no decreto, caso haja saldo remanescente de sobras das propostas que hoje está sendo compromissado. Ou ainda, que no meio do decurso de uma execução de uma proposta, a proposta torne-se inviável de ser executada. Muito embora hoje seja um compromisso dado para o ano que vem, porque este valor estará, a partir do dia 1º do ano seguinte, já na verba da subprefeitura, assim como o remanescente que será alocado. Pergunto a CEPLAN, onde está a regulamentação que ampara os conselhos participativos para que acompanhe seu monitoramento, muito embora a portaria da CEPLAN diga que é bimestral, muitas pastas, secretarias e subprefeituras não cumpriram e não cumprem até hoje, 14 de outubro, várias propostas não executadas, e isso é um alerta a todos os CPMs, dos 32, nossas 32 prefeituras, atenção CPMs, em que momento os CPMs devem acordar e em que momento há essa responsabilidade e onde está a base regular que diz que em caso de sobras os CPMs têm a prerrogativa de reempenhar, porque reempenho é só no caso do remanescente agora, para até o final do ano. Mas sobre sobras, não há isso na portaria 126 e não há base regular que ampare os CPMs, de forma que todas as propostas hoje compromissadas aqui, que são 10, exclusivamente da subprefeitura, em que momento o acompanhamento, caso não seja feito, poderá o CPM reempenhar? Diga que não é só zeladoria, o PELOA não se restringe a uma subprefeitura, poderia ter usado para N pastas. Obrigada, aguardo a resposta da CEPLAN. Obrigada. Muito obrigado, senhora Carmen. Temos mais alguma outra inscrição antes da gente ter aí o eventual Tem mais retorno? inscrições, Cássio. Eu só Certo. vou reforçar, Cássio, né? Tá aqui no chat, se alguém quiser fazer o uso da fala, basta pressionar o ícone de levantar a mão. Perfeito. Bom, então, enquanto isso, foi uma pergunta que foi feita pela Carmen, né, mais aí sobre o processo, né, e para a CEPLAN. Então, entendo que eu posso responder aqui, né, já ir adiantando. Aí, nesse meio tempo também, caso mais alguém queira se inscrever, por favor, a gente fica à vontade, né? Então, com relação aos recursos remanescentes, né, como corretamente, né, a Carmen ela mencionou, a gente tem sim já a gente já tem esse procedimento que já foi implementado no processo do ano passado, que está sendo implementado novamente, de destinação dos recursos remanescentes no que diz respeito, né, às propostas que eventualmente, né, propostas não, né, aliás, os recursos que eventualmente acabam não sendo totalmente contemplados pelas propostas que são votadas. Então, se após toda a análise de viabilidade, votação das propostas, ainda tem mais um valor que não foi que não foi destinado a essas propostas dentro dos 10 milhões para cada subprefeitura, ele entra com recurso remanescente e existe já essa análise, né, pelos conselhos participativos municipais. No que diz respeito, aí, após essa análise, após a incorporação, né, de cada uma dessas propostas ao orçamento, ou seja, a lei orçamentária anual, a gente tem a execução orçamentária propriamente dita, né, durante aí o exercício de 2026, né, no caso desse processo de agora. Essa execução orçamentária, né, ela segue
os ritos e as regras que dizem respeito à lei ao orçamento como um todo, né, à execução orçamentária como um todo. Então, como ocorre para todas as políticas do município, né, a gente tem, claro, diferentes etapas, então aí vai variar de ação para ação, nesse caso, né, de compromisso para compromisso. Algumas vão exigir, por exemplo, vão exigir uma análise técnica, às vezes uma licitação, né, no meio do processo, para que aquele compromisso possa ser cumprido. E é isso, né, que a Carmen ela mencionou, né, como o monitoramento que é feito, que de fato ele é bimestral. Então, todo bimestre, aqui, né, a CEPLAN, que está, né, nesse processo como órgão responsável justamente por esse monitoramento junto aos órgãos, ele vai solicitar, né, pedir para cada pasta para que seja devidamente colocado o resultado desse monitoramento, ou seja, o que foi feito, né, no último bimestre na direção do cumprimento desse compromisso. Isso tem sido feito e isso é disponibilizado, né, de forma transparente no Participe Mais, né, e seguirá sendo, né, disponibilizado. Quanto a eventuais novos empenhos, né, com esses valores, veja, esses valores eles são reservados para o processo do orçamento cidadão e para cada uma dessas políticas, né? Então, assim como também ocorre no caso do orçamento como um todo, né? A gente não tem exatamente esse termo reempenho, né? Porque o que ocorre é que esses valores eles são empenhados e eles são executados. O que de fato pode ocorrer é ter uma mudança não só para baixo, mas até às vezes até para mais, né? Pode ser previsto um valor e às vezes esse valor precisa ser suplementado porque ele não é suficiente. E aí isso segue todas as regras pertinentes à execução orçamentária como um todo. Então, de fato, é verdade, não existe uma regra adicional que específica para o orçamento cidadão, no caso dessa execução dessas ações, né? Elas são devidamente incluídas no orçamento, tem uma vinculação específica, né? Então, se vocês forem lá na base de dados, inclusive, né, do orçamento, vocês vão verificar que existe, né, na própria fonte de recurso na vinculação destinada ao orçamento cidadão, que são os 320 milhões, né? Mas a execução orçamentária, enfim, ela é acompanhada, ela é monitorada, ela é monitorada bimestralmente, então se algum órgão às vezes atrasa, né, nessa inclusão de informações que é feita por cada órgão, a gente está sempre acompanhando isso, né, para que de fato o processo possa ser cada vez mais aperfeiçoado. A gente reconhece também, né, que o processo está sendo cada vez mais aperfeiçoado, e por isso a gente agradece, inclusive, né, toda a participação mesmo, né, no aprimoramento desse processo, que é muito bem-vinda, né? E a execução ela segue essas regras já estabelecidas. Tem mais uma inscrição para fala. Tá, Ilzana? Pode destacar, por favor? Não, Ilza. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. Ilza já está com o microfone habilitado, Ilza? Boa noite, está me ouvindo? Estamos ouvindo alto e claro. Tá, boa Pode iniciar a noite. fala. Boa noite. Boa noite. Eu queria estar colocando 2 pontos. Primeiro, quando você fala, senhor Cássio, da transparência, ela é muito bonita, mas em todo o processo do orçamento, não nos falaram que não podia apresentar, como a pessoa anterior falou, não podia apresentar pedidos no orçamento que não era da zeladoria. Por quê? Porque o valor era tão pequeno que não cabe um posto de saúde, não cabe uma UPA, não cabe um parque, não cabe nada. Só dá mesmo para a verba para a subprefeitura, zeladoria. Outra coisa que eu queria pontuar, e isso eu pontuei durante o processo em reunião da CPM do Itaim Paulista para o interlocutor e para o coordenador.
Dom João Nery, essa verba que está investindo na Dom João Nery, para mim, ela não está de forma transparente, porque no processo eu questionei o porquê que aquela foi uma proposta que foi em plenária, se eu não me engano, dos pisos e calçadas e etc., mas não estava especificado onde seria. O interlocutor me deu a resposta de que a subprefeitura estaria pontuando os locais. Então, para mim, não é de forma transparente, porque eu não sei onde que é, tá? Eu não sei onde que fica esses locais, tá? E eu acho que a sociedade CPM daqui do Itaim Paulista precisa dessa resposta. Quais os locais que vão ser feitos, quanto que vai ser gasto no total em cada lugar? Porque senão fica meio escuro, a gente não consegue identificar. Ótimo, piso podotátil, ótimo, foi uma proposta muito boa, só que eu queria essa transparência, onde vai ser colocado e o que vai ser gasto em cada local que vai ser investido, tá? Obrigada. Muito obrigado. Aí, senhora Ilza, nós temos aí, vamos verificar, temos mais inscrições. A Fernanda é provavelmente para responder, né? A questão da senhora Ilza. Então, tem uma questão que também é relativa ao processo, mas depois eu posso responder. Eu vou passar a fala aí para Fernanda, tá? Para poder nos auxiliar aí com essa questão mais específica. Oi, dona Ilza, boa noite. Então, olha, como que funciona? No caso, esse pedido, no caso, esse momento é de viabilidade. No caso, a gente só esclarece se é possível ou não a execução. No caso, é possível a execução a manutenção, a reforma das calçadas na Dom João Nery e na Tiburcio, certo? O próximo passo, que seria a elaboração do processo, orçamento, projeto, nessa etapa que é possível, claro, a vistoria também, a gente vai fazer primeiro uma vistoria, depois vai fazer o orçamento, vai levantar o projeto, nessa etapa que é possível determinar quais locais que serão alocados os recursos, tá bom? No caso, vai ter também um processo próprio só para esse local, então lá vai estar tudo delimitadinho, tudo vai estar especificado lá. Nesse momento ainda não é possível, porque essa parte é após a vistoria, que nós também da subprefeitura não temos ainda quais são os locais ideais, os locais certos. Foi feita uma estimativa com base nessa proposta. Perfeito, muito obrigado. Senhora Fernanda, então, com relação, né? Então, tiveram duas dúvidas, pelo que eu verifiquei aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma no chat. Então, vamos uma a uma, né? Primeiro, respondendo também a senhora Carmen, que tinha colocado uma dúvida anteriormente, né? Com relação aos 9,9 milhões. Eu vou até apresentar aqui. A mesma apresentação, né? Porque teve uma parte que, como eu tinha mencionado, a gente passou um pouco mais rapidamente para a gente poder entrar nessa etapa, mas acho que ajuda a esclarecer a dúvida da senhora. No caso aqui do Itaim Paulista, a gente está com 9,9 milhões, né? Do valor já destinado ao orçamento cidadão, considerando as propostas que foram votadas, né, e consideradas aí não apenas viáveis, mas votadas no processo, e temos mais 100 mil do valor de recurso remanescente, né, então como pontuado, isso diz respeito àquela distinção, né, que a gente fez antes, que esse vai ser um valor a ser aqui dos recursos remanescentes, né? Esse valor vai ser analisado depois para destinação pelo Conselho, né, Participativo Municipal. Okay? Então, com relação à dúvida da senhora Ilza, foi pontuado, né, senhora Ilza, no caso da parte das propostas terem que ser de zeladoria. Como a gente pode ver nessa audiência, mas também nas outras, existem propostas que vão para as áreas, todas as áreas da prefeitura, na verdade, né?
Hoje a gente teve uma proposta que foi para análise da Secretaria Municipal de Cultura, né? Existem propostas como para saúde, educação, então não são propostas necessariamente de zeladoria. De fato, teve essa mudança no processo, né, do ano anterior para ter esse valor destinado de 10 milhões, mas como a gente pôde ver também pela apresentação, esse não é um valor máximo, né? É um valor mínimo para análise das propostas, até porque existem propostas que acabam entrando, né, como compromisso, mas não dentre os 10 milhões reservados para o orçamento cidadão. Né, daqueles outros compromissos, né, que eu mostrei lá o total. Então, as propostas elas podem sim ser de qualquer área, e isso desde o início, né, da política do orçamento cidadão, a gente tem essa análise, independente da área, mas sim, considerando esse orçamento de 10 milhões, muitas vezes as pessoas enviam, às vezes dependendo da votação, podem ser priorizadas, né, propostas aí que estejam dentro desses 10 milhões, justamente para poder entrar dentro do orçamento. Então tem sim essas limitações, mas não são apenas propostas de zeladoria, ok? Então, com relação à outra dúvida, acredito que a Fernanda já respondeu no chat, né? De como os valores são estimados. Uhum, perfeito. Aí, caso a Fernanda queira dar mais algum outro esclarecimento, não sei se é o caso, caso alguém também tenha mais alguma fala, a gente ainda tem mais um tempinho. Eu vou pedir para que levante a mão e a gente concede espaço à fala. Certo, como a gente ainda tem mais um tempinho, né? Ninguém mais se manifestou. Acho que não tem problema, né, Daniel? A gente pode, enfim, dar o espaço à fala para a senhora Carmen, até para eventualmente esclarecer, né? Fazer uma réplica, esclarecer o que está sendo questionado no chat. E aí, posteriormente, então, se não tiver mais nenhuma inscrição, a gente já se encaminha para o encerramento da audiência, ok? Senhora Carmen, por favor. Vou marcar os 3 minutos aqui também, só para organizar, ok? Tá bom, Cássio, só para deixar registrado, quando as propostas são coletadas, sejam elas de instância de audiência pública ou empenhadas pela via virtual ou pelos CPMs, que a portaria 126 diz que são 15, sendo 10 mínimas da sociedade, as propostas já são concretas. Quando elas vão para a viabilidade, como a Fernanda diz, não é agora a viabilidade. A viabilidade foi lá em julho, quando foram para a viabilidade, quando voltam por recurso, quando voltam inviáveis ou não, quando o CPM tem a fase de recurso. Depois disto, depois do recurso, sobem as que forem mantidas diante do recurso, viáveis ou não, se foram reformadas, e as que já estavam viáveis, ainda que sejam estimadas. Então, não é hoje viabilidade, hoje é devolutiva do compromisso avançado daquilo que foi votado. A proposta 2086, que é específica de 4 milhões, cita 2 locais. Não é ver onde vai ser feito, é lá. A proposta não se muda a lá vão ter. A proposta já é específica. Existe um compromisso e a população votou naquela proposta, ainda que tenha sido 4 milhões estimado. Pode ser menor. Maior arcará sub com a responsabilidade, porque isso que está na portaria. Menor devolutiva de saldo. É o que eu disse, há uma diferença entre saldo remanescente e saldo. Estimei 4 milhões. Pode ser que seja 2. Este é devolutiva, este saldo é que o CPM fala. Então, hoje não é uma audiência de viabilidade, é uma audiência de devolutiva do compromisso avançado que a população votou e elegeu. Portanto, a proposta 2086, se eu não errei, já tem especificamente quais, aonde será. E não é mudar, porque aí a mudança de proposta, atenção CPM dessa gestão. Obrigada. Certo, muito obrigado, senhora Carmen. Bom,
no caso especificamente da proposta 2086, né, teve então a resposta aí também no chat, considerando que, enfim, é claro que são, né, duas vias, acho que a Fernanda falou bem, né, na análise dela, inclusive, né, que são vias que são grandes, né, enfim, que são trechos, enfim, o diálogo acho que pode ser mantido aí, inclusive através, né, também junto aos CPMs, enfim, todos os responsáveis, mas acho que está claro que essa análise foi feita em referência, né, às vias que inicialmente, né, citadas na proposta, né, pelo que consta. Aí a gente tem mais inscritos agora. A gente tem novamente a Ilza. Então, senhora Ilza, Antes, Cássio, desculpa, a sim. Fernanda tinha levantado a mão. Agora, eu não sei se a Fernanda prefere ouvir a senhora Ilza e já comentar as duas respostas, ou se ela prefere se manifestar agora. Boa, Daniel. Fernanda, prefere já se manifestar? Quer aguardar? Não sei se o microfone está... Acho que o microfone pode ser habilitado, Fernanda. Bom, eu vou então passar para a senhora Ilza. Uhum. Então, como tivemos poucos inscritos para a fala, né, sem problema, a senhora Ilza também, né, dá mais uma fala, uma réplica. Também vou manter o tempo, né, de 3 minutos, tá? Para caso outras pessoas queiram também se inscrever. Pode iniciar. Obrigada, tá? Vou tentar ser rápida. A Carmen, ela falou muito bem claro, sempre foi essa a minha dúvida, a Carmen, ela só explicou melhor, obrigada. Agora, eu falo até de um outro item, quando você falou que outras coisas pode acrescentar, não. Eu apresentei uma proposta que foi tirada automaticamente, né? E que era criar um selo verde. Então, é uma proposta do meio ambiente que não foi nem para votação. Isso que eu estou questionando. Automaticamente já sai para votação. Por exemplo, nós temos a proposta da calçada da Renata Gondi, que foi aprovada, e colocaram a TI dentro da proposta de viabilidade, como a Carmen mencionou. Só que a proposta da Renata Gondi é por conta de uma árvore que está na calçada e não está dando acessibilidade aos usuários do posto de saúde. Nós temos idosos que já caíram ali, então a proposta é para arrumar calçada, aí acrescentaram a TI, eu não sei por quê, entendeu? E tudo isso já foi discutido, agora pega essa proposta desse valor e coloca a TI aonde? Numa calçada de 1 metro? É só para tirar a árvore, adequar a árvore na calçada para os usuários do posto de saúde do Encosta Norte passar. Obrigada. Tá bom, amor. Só um instantinho aqui que eu vou voltar aqui. Certo, muito obrigado, senhora Ilza. Então, a gente vai verificar aqui, porque a Fernanda falou que estava com algum problema técnico para ligar o microfone. Aqui para a gente parece que está habilitado. Deixa eu colocar. Vou destacar aqui. Fernanda, você poderia tentar de novo, por gentileza, ativar o microfone para ver se dá certo aí? Deu certo? Deu. Deu sim. Ai, que bom. Eu estava escrevendo já. Então, dona Carmen, boa noite. Vamos lá. No caso, não será realocado o recurso, não seriam outros locais. O que acontece? As duas vias, tanto a Estrada Dom João Neri quanto a Tiburcio de Souza, elas são muito extensas. E considerando que calçada nós temos dos dois lados, ou seja, ficaria o dobro da extensão. Nem o triplo desse recurso seria possível fazer toda a calçada, não tem como, são vias muito extensas. Então, o que foi considerado? Esse valor
é um percentual até baixo das ruas, mas com a vistoria que a gente fez, não é toda a extensão que está com problema. Tem alguns trechos que estão piores, outros estão mais ou menos. Então, estimamos o valor de 4 milhões para distribuir nas duas vias, de forma dependendo da necessidade das calçadas. Essa é a primeira questão. A parte da dona Ilza, sobre a Renata Gondi, no caso, aquela calçada que foi indicada na viabilidade, não seria... É um valor, para reformar somente aquela calçada, é um valor muito baixo. Então, o que foi considerado? Porque, assim, até para alocar esse recurso em uma ata, tem um valor mínimo. Então, foi considerado tanto a reforma da calçada quanto o da praça, que fica logo ao lado, não fica atravessando a rua, somente a praça. Então, muitos moradores já reclamam que falta mobiliário lá, que falta algum tipo de serviço, e pelo menos para ter um valor mínimo para fazer uma reforma, considerando, né, o uso da ata, foi estimado esse valor. Então, reformaria a calçada com piso podotátil em frente ao UBS, que é um trecho pequeno, e junto a essa reforma seria feita a manutenção da pracinha, que fica logo ao lado. É isso. Muito obrigado, novamente, senhora Fernanda, pelos esclarecimentos. Então, basicamente, acredito que podemos concluir, se não tivermos, né, mais nenhuma inscrição para fala. Mais alguém? Não? Então, tudo certo. Então, agradecemos, né? Aí agradeço em nome não só, né, da CEPLAN, mas de toda a prefeitura, todos os órgãos aí envolvidos, né? A presença, a participação aí de todas e todos. Seguimos aí também, né? Para qualquer manifestação, qualquer dúvida que tiver, né? Online também aí, a gente tem, né, nos canais apropriados. E declaro encerrada, então, mais essa audiência pública devolutiva da Subprefeitura de Itaim Paulista. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.